Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor João Gabriel. Nesse vídeo aqui a gente vai ter uma aula sobre perícia contábil em ações de prestação de contas. Antes da gente ir aqui para o início da aula, deixa eu só pedir duas coisas para você. A primeira é que se você gostar desse vídeo, gostar dessa aula, deixa uma curtida, dá um joinha, dá um like nele aqui, tá? Que nos ajuda muito. A segunda é, se você ainda não estiver inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho da notificação, aí você vai ser sempre avisado quando a gente postar conteúdo novo, tá bom? Então é isso, pessoal. Agora sim vamos para a aula, né? O objetivo aqui é dar uma boa ideia, uma boa noção, né, de como funciona a perícia contábil nesses tipos de ações, tá? De prestação de contas, que são muito variados, podem ser diretamente ligados à contabilidade e outros nem tanto, tá? Mas aí a gente vai comentar. Obviamente não dá para exaurir o assunto todo aqui nesse vídeo, mas o nosso objetivo, como eu já disse, é que a gente forneça aqui uma boa noção de como é que o perito trabalha nesses tipos de ações, tá? Eh, então, vamos lá. Primeiro de tudo, né, vamos a alguns conceitos introdutórios sobre prestação de contas. Começando pelo seguinte: quando a gente fala em ação de prestação de contas, a gente está falando de um procedimento especial em que vai se buscar a realização do direito de exigir ou o direito de prestar as contas a alguém, tá bom? Esse é o conceito jurídico. E o objetivo de se apurar contas está sempre atrelado à relação jurídica existente em seu aspecto econômico e financeiro, tendo como causa a administração de bens ou interesses alheios. Por isso que eu comentei, né? Às vezes diretamente ligado à contabilidade, às vezes não. Mas sempre se trata aí de aspectos econômicos e financeiros, né? Ligados a bens e interesses, ou seja, a patrimônio. Então, mesmo que a gente não esteja falando diretamente de contabilidade, a gente está falando de patrimônio. E nós, contadores, somos especialistas para tratar quando o assunto é patrimônio, tá bom? Então, olha, em respeito ao artigo 551 do Código de Processo Civil, todas as contas elas devem ser apresentadas de forma adequada, especificando-se receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver. Isso dentro da contabilidade ou não, tá? E aí a gente vai comentar sobre isso. Mas aqui já temos o primeiro embasamento, artigo 551 do Código de Processo Civil, tá? E aí, ó, diversos são os tipos de prestações de contas em que o perito contábil pode atuar. Temos três exemplos aqui que são bastante comuns, mas não são os únicos, tá? Primeiro, relativos à administração judicial, né? Então, a empresa ela entrou em administração judicial e aí você precisa de uma perícia de prestação de contas para saber se o que está sendo registrado realmente confere ou não, né? Com a movimentação, com a documentação hábil apresentada. Outro tipo bastante comum, e aí não tem diretamente ligação com a contabilidade, mas é relativo a patrimônio. São ações de tutela e curatela. Não é? Quando alguém ela vai tomar conta, por exemplo, de um idoso que é incapaz. Então, você tem que prestar contas de como está lidando com o patrimônio dessa pessoa, ou algum menor de idade, porventura, né? Ou alguém incapaz, enfim. E aí você tem que mostrar, olha, isso aqui é dela e está entrando, isso aqui é dela e está saindo, né? Então você tem que fazer esse tipo de prestação de contas, tá? E também créditos consignados, é muito comum ações de prestação de contas nesse tipo de questão, justamente para saber, olha, está sendo respeitado o contrato, né? Tá indo para o local certo, o que é que prova que está indo para o local certo, a quantia certa, né? Os valores, as formas estão sendo respeitadas ou não, tá? Então são três aí dos tipos mais comuns de prestação de contas em que o perito contábil pode atuar, tá bom? Outros, né? Administração de condomínios, associações, fundações, partidos políticos, instituições religiosas, também, né? Mesmo nessa mesma pegada, né? De olhar o que é que está entrando, o que é que está saindo, as documentações que comprovam entradas e saídas, né? A adequação à legislação, tá? E outras regras. Também inventários, né? Inventários muitas vezes necessita prestação de contas, tá? E campanhas políticas, né? Existe inclusive legislação específica para esses gastos de campanhas políticas, tá? Mas a prestação de contas ao final das contas, ao final de tudo, é isso, tá? É você
fazer essas conferências do que está entrando, do que está saindo, do que possui registro, do que não possui, mas deveria possuir, né, porventura, tá? Então, você vai fazer essa checagem patrimonial. Algumas vezes diretamente ligada à contabilidade, outras não, mas é uma espécie de análise patrimonial, tá bom? E agora a segunda parte aqui desse vídeo é o seguinte, ok, então o que verificar, tá? O que é que temos que verificar? Então vai ser ter que ser verificado pelo perito. Se as contas que estão ali, elas estão revestidas de suas características intrínsecas, clareza, precisão, justificação, individualização, identificação e extrínsecas como publicidade. E aqui, se a gente estiver tratando diretamente de contabilidade, nos ajuda muito a gente fazer, ter amparo numa norma chamada ITG 2000, que vai tratar sobre o assunto, tá? Também, ó, se os documentos são hábeis e devidamente escriturados, como assim? Eles estão assinados por quem deveria assinar, né? Eles passaram por algum órgão que deveria passar, senão não tem validade, tá? Isso deve ser verificado também. Se existem e foram utilizados todos os livros contábeis e fiscais, se as demonstrações estão apresentadas de forma apropriada, se as destinações de valores possuem conformidade com a documentação apresentada, porque muitas vezes você não pode gastar os valores como você bem entende. Existe uma vinculação ali para você fazer em cima desses valores. Então, vê se está em conformidade com a documentação apresentada, tá? Também a verificação de resultado, né? Estoque, caixa, quantos a pagar, quantos a receber, se bate que está ali o valor com o que existe de fato, tá? Verificação de atos e fatos do administrador, aí a gente entra no Código Civil, né? Onde o administrador ele tem obrigação para com a empresa, não é? De ter uma boa gestão, né? Não pode ter uma gestão temerária, por exemplo, tá? É uma possibilidade também, a verificação do uso indevido dos créditos ou de bens em proveito próprio de terceiros, está vinculado a esse último que eu falei, tá? E então é isso, tá? Basicamente é isso, é essa checagem minuciosa que a gente faz quando a gente, contador, a gente perito contábil, é nomeado em alguma ação de prestação de contas, tá? E essa observação final é só para o seguinte, né? É um tipo de ação que tem aparecido muito. Então, achei que valeria a pena aqui a gente encerrar comentando sobre ela em específico. Que é o seguinte, justamente, os consumidores de serviços financeiros bancários, eles têm direito de informação, ligado muitas vezes a valores debitados, creditados, taxas, juros, forma de capitalização, taxa de permanência, entre outros. Então, é muito comum que esse consumidor, muitas vezes, eles, embora tenham esse direito, eles se sentem negligenciados quanto a ele. E aí termina indo para a justiça para saber, olha, como é que está entrando, o que é que está saindo, quais são as taxas realmente usadas, está de acordo com o contrato, não está, que taxa de permanência é essa, era para existir, não era, a forma de capitalização está correta ou não. Então, muitas e muitas, muitas vezes, gerar uma ação de prestação de contas, para verificar todos esses aspectos que a gente comentou aqui. Então, uma das possibilidades de prestação de contas, né, que vai gerar uma perícia, e que perito contador atua bastante, tá certo? Então, essa aqui é a aula, tá, pessoal, que a gente tem aqui para esse vídeo. Novamente, né, não dá para exaurir aqui o assunto todo, né, nesse vídeo, mas se você conseguiu aí ficar com uma boa noção de como é a perícia contábil nesse tipo de ação, como é que você tem que se posicionar e trabalhar, o objetivo aqui foi alcançado, tá bom? Então é isso, ó, qualquer dúvida que tenha ficado, comentário que você queira fazer, escreve aqui abaixo que a gente troca uma ideia, tá? E só para fechar aqui o vídeo, deixa eu repetir aqueles dois pedidos lá do início. Deixa uma curtida aqui nele, que nos ajuda muito, tá bom? Se você gostou. E se inscreve no canal. Valeu? Um forte abraço e até o próximo vídeo.